Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo esteja no seu coração. Eu estou aqui hoje para tratar de um tema que vem sido muito discutido nesses dias e eu, como um jovem católico, como um missionário e pregador da renovação carismática católica, não poderia me omitir e necessito em meu coração levar essa mensagem principalmente à juventude e aos homens e mulheres de bem que seguem verdadeiramente aquilo que diz a Santa Igreja Católica e aquilo que nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo na sua palavra, quando ele é taxativo nesta luta, nesta batalha que nós estamos travando contra o aborto. E nesses últimos dias 3 e 6 nós temos escutado muito falar da ADPF 442, que foi solicitada pelo partido PSOL, aonde pede a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Praticamente a criança já está pronta. E, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal vem levado à frente esse processo ilegítimo. Sim, ilegítimo. Porque não cabe ao Supremo Tribunal Federal trocar a lei ou mudar o que está dizendo na lei ou criar uma nova lei. Mas cabe ao Supremo Tribunal Federal dar cumprimento verdadeiro da lei e daquilo que está na Constituição Federal. E com isso nós podemos dar uma olhadinha agora no que disse o padre José Eduardo no seu pronunciamento no último dia 6, na sua terceira colocação lá no Supremo Tribunal Federal, quando ele diz exatamente isso, que nem o Supremo Tribunal Federal e nem a Câmara pode mudar isso, porque como diz o padre, a Constituição estabelece que a inviolabilidade do direito à vida é cláusula pétrea e não pode ser mudado, todos têm direito à vida. Veja um pouquinho aí do que disse o padre na sua terceira colocação. Terceira colocação. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar. E, neste caso, já não estamos nem mais falando em legislar, mas em usurpar o poder constituinte originário. O artigo 5º da Constituição estabelece que a inviolabilidade do direito à vida é cláusula pétrea. E seu parágrafo 2º estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, proíbe qualquer interpretação restritiva dos direitos consignados neste artigo, inclusive o direito à vida. As únicas restrições ao direito à vida são aquelas estabelecidas no próprio direito, no próprio texto da Constituição. Portanto, nem o Congresso poderia diminuir esses direitos, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Por esses motivos, tanto esta audiência pública quanto este processo não são legítimos. Pois bem, meus amados, com isso nós podemos ver que nós temos um governo, uma justiça e uma mídia que querem implantar sobre a sociedade um jeito de viver fora daquilo que está na palavra de Deus e fora daquilo que manda até a própria Constituição, querendo se colocar acima da lei, onde quer legalizar a morte de crianças e de inocentes que querem viver e que precisam viver, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Nós vamos pegar um pouquinho do que diz a Igreja Católica no seu catecismo, quando lá no parágrafo 2270, ele comenta sobre o aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E logo em seguida, no parágrafo 22.271, ele vem dizer que quem coopera com o aborto comete falta grave. Falta grave. E isso incorre em pena de excomunhão, laetae sententiae. Que quer dizer o quê? Que a pessoa é excomungada automaticamente ao participar por esse ato ilícito do aborto, uma vez que está tirando a vida e o direito de viver de uma criança, de um inocente. Então, não é necessário nem que uma autoridade da igreja se manifeste. Isto vem dizer aqui, o canon 1398. A expressão latina laetae sententiae significa que a sentença já promulgada indica que o transgressor incorre na excomunhão, sem que a autoridade competente precise pronunciar-se. Então, nós vemos o quão é grave quando nós cometemos esse pecado. E no Yucat, que é o Catecismo da Igreja Jovem, de uma maneira comentada, lá no parágrafo 383 ele vem dizer assim:
Só Deus é o Senhor da vida e da morte. Nem sequer a minha vida me pertence. Cada criança tem direito à vida desde a sua concepção. Desde o início, o nascituro é uma pessoa própria, cujo círculo de direitos ninguém deve violentar, nem o Estado, nem o médico, nem mesmo a mãe. A posição da igreja não é carente de misericórdia. Aliás, ela pretende alertar para os danos que são causados à criança morta, aos pais e toda a sociedade e que nunca mais poderão ser reparados. Proteger a vida inocente pertence às mais nobres tarefas do Estado. Se ele se furtar a esta missão, destrói ele próprio o alicerce do Estado de Direito. Olha que profundo isso. Olha, presta atenção no que diz aqui. A posição da igreja não é carente de misericórdia. Aliás, ela pretende alertar para os danos que são causados à criança morta. Obviamente, você tirou o direito de vida dessa criança. Aos pais, porque vamos imaginar que o ato do aborto, você pode até pensar que não vai gerar nada, mas as sequelas psicológicas que isso vai causar, principalmente na mãe da criança, na pessoa que cometeu o aborto, são gravíssimas. São gravíssimas e pode levar a sérios danos de saúde física, espiritual, mental, e isso é algo que não é curável, porque já foi feito, já foi concretizado, e aquela marca, aquela ferida vai ficar para sempre na vida. E também na sociedade, porque nunca mais esses danos poderão ser reparados. É muito triste nós vermos como as mães, como as crianças estão sendo tratadas. Vamos analisar assim, não desmerecendo as ONGs e as pessoas que cuidam de ovas de tartarugas marinhas, não desmerecendo pessoas que tratam das células ou moléculas que se manifestam lá em Marte, porque aquela molécula é considerada vida. Os ovos das tartarugas são considerados vidas, e são. E uma vida humana, uma criança que está sendo gerada, muitas vezes não está sendo considerado vida. A gente muitas vezes dá valor a coisas que deveriam estar no seu devido lugar e tiramos aquelas cuja importância é a vida, porque o nosso Deus é um Deus da vida, do centro de tudo, e não damos o valor e não reconhecemos uma criança, um feto, essas primeiras semanas de gestações como vida. E a igreja vem nos instruir claramente nisso. E eu quero partilhar aqui uma frase de Santa Teresa de Calcutá muito linda, que ela diz assim: Deus dá-nos coragem para proteger a vida que está por nascer, pois uma criança é o maior dom de Deus a uma família e um povo e ao mundo. Olha isso, a criança é um presente de Deus. O feto é já a criança sendo gerada, é a criança sendo formada, é vida que Deus dá ali, é o ruá de Deus que já soprou sobre o ventre materno para conceber a vida, desde o encontro do espermatozoide com o óvulo, já a vida. E nós não temos direito algum de matar esta criança. E nós temos aqui esse outro livro chamado Duquette, que é a doutrina social da igreja, comentada e também numa linguagem jovem, que ela vem nos dizer assim no seu parágrafo 74. Por que a igreja rejeita o aborto em geral? Cada homem tem desde a sua geração direitos absolutos e uma dignidade pessoal inviolável. Foi aquilo que comentamos no Catecismo da Igreja Católica 2270. É por isso que matar um embrião é sempre moralmente repreensível, seja em que circunstância for que a criança tenha sido gerada, seja em qual estágio de desenvolvimento este novo ser humano se encontre, ou seja, com que problemas de saúde for que venha ao mundo, um embrião não se desenvolve para se tornar homem, mas antes se desenvolve como homem. Vou dar uma pausa aqui, olha que profundo. O embrião não se desenvolve para se tornar homem, ele se desenvolve como homem. O embrião já é um homem, o feto já é um homem, já é vida. Por isso é que um aborto é, em todo caso, a morte premeditada de um ser humano inocente. Mas, enquanto os cristãos não fizerem tudo para ajudar mulheres em situações conflituosas e lhes facilitarem a decisão pelos seus filhos, é pouco credível o seu empenho contra o aborto e as precárias legislações. Povo de Deus, católicos, para de dizer que é católico, mas que apoia, que entende, que é a favor do aborto de tal modo ou de tal modo. Ou você é ou você não é. A palavra vem dizer que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E se você é católico, você deve fazer aquilo que está dizendo a Santa Mãe Igreja.
Nós devemos ser contra o aborto e lutar contra o aborto, nos posicionar e levar as pessoas que desejam abortar a aceitar os seus filhos e optar por terem seus filhos. O direito da liberdade da mãe, que pesa muitas vezes contra o direito do filho à vida, encontra-se em outro nível e nunca deve ser jogado contra o direito da vida. Amados irmãos, a doutrina da igreja está nos ensinando, a doutrina da igreja está nos mostrando, o catecismo da igreja está nos direcionando. Não há forma de nós aceitarmos o aborto, não há meio de nós aceitarmos o aborto, uma vez que é uma prática de morte, uma vez que é uma prática contra aquilo que diz a palavra de Deus, porque nosso Deus, volta a dizer e repetir mais uma vez, é um Deus de vida e não um Deus de morte. Nosso Deus nos chama à vida, nosso Deus nos leva à vida e nós não temos direito nenhum sobre a nossa vida. E agora, para finalizar, eu quero tratar o tema do aborto relacionado à Virgem Maria. E nós temos esse livro aqui, do Movimento Sacerdotal Mariano, que são as revelações da Virgem Maria ao Padre Gobi, já falecido. E na página 919, ela vem falar sobre o aborto. E essa mensagem deu-se no dia 10 de abril de 1993, era um sábado santo. E a Virgem Maria revela ao Padre Gobi a seguinte forma: estou ao lado do sepulcro, onde repousam milhões de crianças inocentes, que nunca nasceram para a vida por terem sido assassinadas no seio de suas mães. No sepulcro novo, onde está disposto o corpo do meu filho, eu vejo reunido todos esses inúmeros sepulcros, e lágrimas copiosas caem do rosto desta mãe, que chora por todas as suas crianças assassinadas de maneira tão desumana e cruel. Amados, em 1993 a Virgem Maria clamava para que nós batalhássemos contra o aborto, para que nós lutássemos contra, porque ela já chorava, como mãe, o sangue daqueles inocentes que têm grito silencioso e que não podem reagir quanto a isso. Então, a mãe vem dizer que lágrimas copiosas estão em seu rosto, que chora todas essas crianças ao lado do sepulcro de Jesus. Amados irmãos, olha o apelo que a Virgem Maria está nos fazendo. Olha os caminhos que a igreja está nos indicando. Olha o que diz a palavra de Deus. Amados, nós estamos em tempos de fim. Nós estamos em tempo que Jesus está voltando e os sinais são claros da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos posicionar e nos decidir de uma vez por todas que o nosso sim seja sim e que nós estejamos prontos para lutar. E nós também analisamos um pouquinho da carta que a irmã Lúcia enviou a São João Paulo II, um dos últimos segredos revelados pela Virgem Maria a ela, na aparição de Fátima. E ela revela que a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. Presta atenção, o último meio em que Satanás ia usar para tentar destruir os filhos de Deus e perder almas é dentro do matrimônio e das famílias. Por que o matrimônio? Porque o matrimônio caracteriza a entrega de Cristo para a igreja. A teologia matrimonial faz reflexo aquilo que Jesus fez pela sua igreja, uma entrega total, uma entrega de sacrifício. Do mesmo jeito que Cristo se dá à igreja em sacrifício e entrega de amor, no sacramento do matrimônio, no altar do Senhor, com a bênção de Deus, o homem se dá à mulher e a mulher se dá ao homem, do mesmo modo que Cristo se deu à igreja. E neste pleno amor do homem e da mulher no matrimônio está os seus filhos, a concepção da vida. Então, meus amados, os sinais são claros de que Satanás está entrando nas famílias. Divórcio, maridos e mulheres não se toleram, brigas, desavenças, discórdias e também o aborto, porque ele inflige diretamente na concepção da vida, naquilo que Deus diz: povoai a terra, povoai o meu reino. E o único modo de povoar o reino é através da concepção, é através da união perfeita entre o homem e a mulher quando eles são uma só carne. Então, meus amados, os sinais são claros. Jesus está voltando e nós estamos fazendo o quê? Essa luta contra o aborto não termina aqui. Nós, como cristãos católicos, você evangélico também, irmão de outra denominação,
que possa assistir esse vídeo. Se posicione. Jovem, meus irmãos jovens, pregadores, missionários, vocês que levam a palavra, vocês que rodam o Brasil, que rodam o mundo, se posicionem agora, se posicionem hoje e coloquem que nós somos a favor da vida e juntos, meus amados, a favor da vida nós chegaremos ao céu. E eu quero terminar este momento, eu quero terminar esta reflexão com a palavra de Deus que está lá em 1 Jeremias, versículo 5, Jeremias 1, 5. E ele diz assim: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saístes do seio, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Deus te conhece desde antes do ventre da tua mãe. Deus sabe das crianças, dos embriões, dos pequenos inocentes que são gerados antes mesmo da concepção. Quem somos nós para ir contra aquilo que Deus diz? E Ele consagrou a cada um de nós e consagra cada um dessas crianças antes mesmo que fôssemos gerados no ventre materno, porque Ele quer nos constituir profeta das nações. Amados irmãos, abracemos a palavra de Deus, abracemos o magistério e aquilo que diz a nossa Santa Igreja, e vamos juntos. Essa luta não pode parar. Juntos pela vida. Diga não ao aborto e sim à vida. Que Deus possa nos abençoar e pela intercessão da Virgem Maria recaia sobre nós as graças do céu, e que essa maldição que querem colocar sobre o Brasil, essa maldição que querem lançar contra a nossa nação, caia por terra no nome de Jesus e pelo sangue precioso de nosso Senhor, para que nós não soframos aquilo que aquelas nações, aqueles países que liberaram o aborto estão sofrendo, que é a quebra, que é a crise, que é a desestruturação total. Pode pegar aí todos os países que sofreram com o aborto, assiste lá a pregação completa, o posicionamento completo do padre José Eduardo e também dos membros pró-vida que se posicionaram no Supremo Tribunal Federal. E olha lá as estatísticas verdadeiras sobre os países que legalizaram o aborto e vejam como se encontram esses países hoje. Não vamos deixar que sobre o nosso Brasil, sobre a terra de Santa Cruz, sobre esta nação, caia esta maldição da legalização do aborto. Vamos juntos lutar pela vida. Deus te abençoe e permanecemos todos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.